Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao NEP Alcione. Hoje, dia 25 de janeiro, estamos iniciando mais um estudo e nós estamos aqui reunidos em torno do Evangelho, do Cristo, da doutrina, de nossas crenças. Então, nós estamos no estudo do livro Mulheres Fascinantes. E hoje a gente chega a um capítulo intenso e transformador dessa obra, em que a gente está se reunindo em cada estudo. E é um capítulo que ele não nos oferece respostas fáceis. Ele é um capítulo muito intenso, e ele não nos traz caminhos, mas ele vem nos confrontar com perguntas que é possível, né, que o Evangelho consiga nos modificar sem sair da onde a gente está, né, onde a vida nos colocou. Então, hoje a gente está iniciando esse capítulo 3, que não vem falar de fuga, mas ele não vem falar desse abandono, de um cenário difícil que a gente tem que, às vezes, fugir. Então, é algo muito mais desafiador, é essa transformação interior nossa que acaba mudando a vibração do ambiente. Então, a gente não vai nesse capítulo 3 que é tão lindo, tão intenso. A gente vê personagens, né, a gente não vai ver esses personagens que a gente viu no primeiro que escaparam do charco, mas daquele mundo, mas a gente vê aquelas almas que permanecem nesses ambientes. E é talvez por isso mesmo que esse capítulo toque tanto a gente, né? Porque muitos de nós também estamos em lugares onde a gente simplesmente não consegue sair, né? Às vezes, ambientes familiares complexos, relações adoecidas, desafios profissionais, limites do nosso corpo, a história, assim, da nossa vida, e assim mesmo a gente carrega dentro de nós essa pergunta, né? Como que mesmo às vezes nesses ambientes a gente pode continuar sendo cristão? Então, esse é um capítulo que nos apresenta um Cristo que não vem impor fardos impossíveis, é um Cristo que vem compreender as nossas prisões visíveis e invisíveis, que ele compreende a nossa situação, que ele vem ensinar que o corpo pode estar limitado, mas o espírito permanece livre. Então, mais do que isso, né, esse capítulo, ele vem nos mostrar essa dor, esse sofrimento que pode gerar compaixão, e até nesses lugares improváveis, eles podem se transformar em luz. Então, que esse capítulo, eu acho que tão intenso, o mais importante é o perdão que ele nasce quando a gente não quer vingança, quando a nossa ferida, ela já não vem governar as nossas decisões, quando é esse amor do Cristo, ele encontra morada em nós, definitiva em nosso coração. Então, o convite que a gente faz hoje para mergulhar nesse capítulo não é apenas compreender essa história, é permitir que ela entre em nós. Então, que cada um de nós que está aqui, que cada um de vocês que se encontram aqui, que se encontrem aqui, possa, ao longo desse estudo de hoje, se reconhecer em algum ponto desse caminho, né? Nessa história, seja na bagagem que a gente carrega, no lugar que a gente permanece, que a gente está, ou na dor que ainda pede cura. Então, que a gente possa começar esse encontro, esse estudo de escuta, de respeito, de profundidade, e que a gente juntos possa compreender cada vez mais
esse evangelho que não nos tira da realidade, mas que nos transforma por dentro, até que o mundo inteiro ao nosso redor também possa respirar essa luz. Então, eu vou chamar agora a nossa prece e depois a nossa querida Vera para conduzir a nossa prece. Fátima, minha querida, você pode fazer a nossa prece? Posso, sim. Boa noite a todos. Mestre Jesus, estamos reunidos aqui, cada um de nós. Às vezes nos parece que estamos tão longe, mas estamos tão perto. O propósito desta noite, desse estudo, vai nos levar a uma grande reflexão: o amor. O Senhor Pai, diante de todo o seu evangelho, diante de toda a sua vida, o Senhor nos deu este grande ensinamento: amar. Amar nos momentos de dor, mas amar porque com a certeza de que cada um chegaremos à nossa autotransformação, à nossa autoiluminação. Que neste estudo nós possamos estar com mente, coração aberto para que possamos receber esta linda mensagem das mulheres fascinantes. Que Deus abençoe e esteja conosco do início ao fim. Muito obrigada. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui de volta, né? Todo mundo com um problema de internet, mas nós somos mais teimosos que a internet, né? Estamos aí batalhando. Aqui eu estou roteando, que eu estou sem total, então estou no roteando aqui para a gente tentar trabalhar. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir, né? Na semana passada, me invoquei, porque a gente se estendeu muito nessa primeira revisão, né? E hoje nós vamos tentar trabalhar diferente. Então, nós temos aí um guardião do tempo, né? Para me ajudar ali com os horários, e nós vamos fazer. Ah, é assim que tu vai me avisar? Tá bom, estou te vendo. Então tá. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Já deu para perceber o poder dessa obra, né? E é muito lindo, gente. Além do aprendizado, é lindo da gente ver o quanto que a literatura impacta em cada um que faz uso dessa literatura cuidadosamente selecionada, né, que faz a leitura com comprometimento, não de cumprir a meta do grupo, porque a gente está aqui, mas porque se determinou a ter um olhar para si, um olhar interno, né, para o seu aprendizado. Os estudiosos, hoje em dia, eles dizem que contos, histórias, né, elas têm o dom de tocar partes bem profundas do ser, né? O que a gente chama de inconsciente, né? Que a gente não tem consciência daquilo, mas a história consegue acessar aquele inconsciente, e o conto ou a história narrada ou lida, ela nos leva a refletir em situações similares, identificar em nós sentimentos que os personagens, um ou outro, né, pode ter. A gente lê aquilo e olha para dentro da gente, né, e faz a leitura interna das nossas feridas, das nossas fraquezas,
né? E ao mesmo tempo nos encoraja a rever caminho. Então, esse é o. Gente, Jesus sabia disso, porque ele usava parábola, não era à toa, não era à toa, era para chegar lá no íntimo, lá no inconsciente de cada um. E Tolstói também sabe disso. E ele continua, tanto é que ele desencarnou e continua aí trazendo mensagens lá do plano espiritual, consegue condensar e trazer. E essa história de hoje, Lenda também fala sobre amor, é uma bela história sobre três espíritos que encarnaram juntos na época de Jesus, quando ele estava aqui. Claro que o texto ali de Evangelho que foi selecionado, que tenha a ligação, o link. Ah, eu já fui por coisa, eu espero que todo mundo lembre dos nossos combinados, né? Que isso aqui é um grupo nosso, seguro, para a gente falar de nós, né? Do que aquela leitura impactou em mim. Esse aqui é um grupo nosso, né? A gente vai exercitar a escuta, a gente vai exercitar a compreensão, o não julgamento, para a gente poder tirar maior proveito disso, né? É um grupo de todos e para todos. E aí, no capítulo de Isabel, o texto do Evangelho é esse, né? De Levi, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32, e que diz que Levi ofereceu uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa uma numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos deles: Por que comes e bebes com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que botou um cronômetro aqui para mim? Foi tu, Anne? Não? Tá, tirei. E também tem a passagem de como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Essas são as duas passagens que têm link com a nossa história. E aí, Tolstói começa a narração com um, um olhar ali do que acontecia no dia. Em um determinado episódio, né, que ele trouxe para a gente, vai e não peques. Gente, esse trecho aqui é muito lindo. Vocês todos leram, com certeza, né? Nem sempre, contudo, fora possível curar os enfermos organismos. Compreendia-lhes o penar. Entendia que desejavam a cura. Mas seus olhos viam mais que o corpo físico e a presente existência. Grande parte dos que imploravam ali estavam movidos pela dor, todavia ainda não haviam efetuado a imprescindível mudança de sentimento, necessitando do aguilhão do sofrimento como forma de direcionamento à transformação interior. Gente, como é esclarecedor, né? Não adianta a gente só querer. É preciso a gente fazer a mais importante parte, que é a nossa parte, né? E ele traz, nos lembra essa fala de Jesus para que a gente possa ter uma compreensão melhor, um link melhor da história, né? E ele narra, então, a história de três crianças que ficaram órfãs logo cedo. O pai se casa novamente, né? Isso era hábito, costume, né? do povo também. Até hoje em dia, muitos fazem isso. E com a serenidade como essas três crianças acolheram
e trouxeram para o seu coração essa mãe, né? Essa pessoa que entrou na vida como mãe delas. A vida segue e acontecem coisas que temos aí novamente uma postura de um homem que trata a mulher que ele escolheu, que ele disse que amava, a mulher que cuida da casa e das filhas dele, que reside sobre o mesmo teto e ele trata com violência. Esse relacionamento que começa a ser conturbado, né, pelo lado da mulher também confusa, ela também não reage bem e deixa acontecer o crescimento dos sentimentos negativos. Ódio descomunal assemelhou-se do coração e da mente da rejeitada esposa. Ela se sentia rejeitada, traída, né? E deixou que o ódio e o sentimento de vingança tomasse conta do seu coração e mente. E vendeu as meninas como escrava para pessoas que, pelo costume da época, tinham direito, né? É uma propriedade. Compraram e agora são propriedade, escravas, né? As meninas acabaram virando propriedade de um prostíbulo e foram obrigadas a se prostituir, e uma nova e dolorosa vida se iniciou para essas três. Até que um dia elas ouviram falar que se encontrava nas proximidades aquele que muitos diziam ser o Messias e falavam maravilha dele, porque ele curava muitos, curava lepra. Quem sabe ele mudaria a vida delas? E elas procuraram, ouviram, e as palavras e ações do divino enviado calaram fundo em seus corações. Trouxera uma nova luz à existência delas. Né? Sentiram, quando ele se foi, né? Sentiram que ele se fora fisicamente, mas sempre estaria com elas. Dera-lhes amor, restituíra-lhes o respeito próprio e a confiança. E elas aprenderam muito com isso, ou relembraram, né, com Jesus. Entender os caminhos da vida, o sentido do sofrimento. E assim como muitos, elas eram simplesmente corpos atados às exigências da sociedade e almas libertas pelo amor ensinado pelo Nazareno. Elas fizeram essa leitura, essa compreensão. O que não pode ser mudado, não tem jeito, né? Como é que eu vou trabalhar com isso, né? Com o tempo, elas foram vivenciando esse aprendizado, esse amor. É uma história de amor sublime, né? Muito linda, que nós ainda estamos, pelo menos eu, muito longe ainda desse amor, né? De sentir esse amor, de viver esse amor, né? E com o tempo elas acabaram sendo reconhecidas, eram buscadas, né? O tempo passou, elas se tornaram idosas, coisa que para a vida que elas viviam, né, de prostituição, era raro viver muitos anos, e elas acabaram, a dona da casa acabou reservando espaço para elas, elas recebiam aqueles corações sofridos, né? E com o tempo, muitos buscavam as três irmãs na tentativa de amenizar suas dores, tratar as suas próprias feridas, preencher algo que os seus corações vazios nem sabiam o que era. Aquela coisa que a gente ouve hoje em dia, né, de vazio existencial. Tanto a gente fala hoje em dia, né? Elas haviam falado com o mestre, ele as orientaram,
e a muito amar, sem nada exigir. Renunciar às ilusões do mundo, a se doar à humanidade, a transformar o amor a poucos em algo muito maior. Será que a gente, no nosso dia a dia, percebe que o nosso pouquinho pode ser algo maior? Será que a gente olha para o nosso dia a dia da mesma maneira? Claro, elas eram um espírito já mais evoluído e fizeram uma leitura mais fácil, né? Mas hoje, 2000 anos atrás, nós já estamos fazendo essa leitura, né? E tentando buscar compreender. Anne, eu te ganhei, Anne, na corrida. Vamos refletir aí, lembrando, gente, o capítulo tem uma imensidade de assuntos, de temas, né? Mas ele impacta em cada um de uma maneira que vai da nossa vivência, que vai do nosso momento atual, que vai da nossa história, da nossa bagagem passada, né? Quando a gente lê uma história dessa, o que ela toca na gente? O que mais chamou atenção? Lembrando lá dos nossos combinados. Aqui é um espaço seguro. A proposta é que estamos entre amigos. Não vamos julgar, cada um tem a sua história. Ninguém sabe mais do que o outro. Então, a gente traz perguntas provocativas para tentar, né, catucar um pouquinho lá dentro, né? Não que sejam obrigadas a responder. Tem outro ponto que lhe veio à mente? Algo tocou mais fundo o seu coração? Se quiser e puder compartilhar com o grupo, será muito bem-vindo, né? Então, as nossas perguntas provocativas, né? A gente pensou nessas aqui. Me percebo preparado para a minha própria transformação? No que confio para direcionar a minha transformação interior? Consigo me doar sem esperar nadinha em troca? Quanto sincera é a minha vontade de buscar o médico e de tomar o remédio que ele vai me receitar? Quem está gravando? Silvia, né? Da parte do depoimento, né, dessas três irmãs. Quando o amigo nos solicitou essas despretensiosas palavras, resultado da história que lhes relatamos em um dos muitos encontros espirituais, dos quais juntos participamos e que ele bondosamente incluiu em mais de um de seus livros, perguntamos-nos: quem falará? Éramos três, somos três, ligadas pelas afinidades da alma. Durante sucessivas encarnações, após a missão de amor a nós confiada pelo Mestre, permanecemos unidas em redentores trabalhos. Quando separadas no plano físico pelas exigências evolutivas ou a serviço do bem comum, nossas almas buscavam-se durante o repouso do corpo, compartilhando energias e experiências. Assim, procuraremos expressar nossos pensamentos em gratificante tríade. Parece-vos degradante e triste nossa situação naquele prostíbulo da Palestina, em meio ao luxo
escravas aparentemente sem direito ao livre-arbítrio? E por acaso tendes a ilusão de que as mulheres daquela época, as que se casavam e geravam filhos, dispunham de realidade muito diferente? Objetos sexuais, prestadoras de serviço doméstico, simplesmente, manipulados por uma sociedade moralista e essencialmente masculina, raramente inseridas em estruturas conjugais onde o afeto e o respeito predominavam, restando-lhes existências restritas, corpos e mentes enclausurados. Ainda assim, os devaneios e ilusões de adolescentes seguramente incluíam amor, casamento, família, filhos, felicidade. Quando o ser humano, em vão, tenta rebelar-se contra algo que considera injusto e triste, com o passar do tempo acaba por acomodar-se, levantando uma barreira de falsa indiferença, resguardando-se do sofrimento, da angústia, da frustração de não poder. A chegada de Jesus em nossas existências sacudiu o marasmo nocivo, devolvendo-nos a capacidade de raciocínio e questionamento, assim como a esperança. Sabíamos que algo muito bom dele advinha, transformando-nos a vidinha vazia de bonecas de luxo e desejo. Não nos enganávamos. O Mestre lançou luzes sobre o que considerávamos nossa desgraça, mostrando ângulos diversos e surpreendentes. Vós sois deuses. O Mestre mostrou-nos que as criaturas se comparavam a extensos campos, incultos e áridos, profundos e férteis em sua essência, aguardando prestimosas mãos que os preparassem para o arremesso da semente. Ele desvendou a nossos maravilhados corações os caminhos do amor incondicional, auxiliando-nos a amar além dos limites familiares, acima da carne, sem nada exigir, dando o melhor de nossos sentimentos, sem esperar retribuição. Nós o compreendemos. Ouvindo suas pregações, reconhecíamos conceitos que nos animavam as almas. Recordávamos que a liberdade não estava em poder ir e vir com o corpo físico, residindo no espírito, a quem somente nós poderíamos acorrentar com nossos pensamentos distorcidos e desesperançados com nossa ignorância e nosso egoísmo. Doce e sábio Jesus, elevou a mulher acima dos hábitos e conceitos da época, resgatando-a do servilismo, reconhecendo o seu direito à instrução e ao respeito, concedendo-lhe o lugar devido e justo na divulgação da Boa Nova, apesar dos preconceitos de então. Jamais nos julgou, sempre nos amou. As leis humanas nos prendiam ao bordel, mas assim havíamos solicitado antes da reencarnação, pois ali a doutrina do Cristo seria extremamente necessária. E quem mais adequado do que aqueles que conviviam com os infelizes, que as procuravam na casa dos prazeres? Pouco a pouco, acercavam-se de nós os que estavam sensíveis à verdade. Jamais esqueceremos os que, envergonhados e temerosos, atravessavam os magníficos jardins do palacete, na escuridão da noite, na friagem das madrugadas, expondo-nos os problemas que lhes atormentavam dia a dia, buscando em Jesus o verdadeiro caminho, ansiando pela modificação interior, pressentindo a verdadeira destinação do ser sobre os perecíveis invólucros carnais, leitos de sedas e rendas, embriagadores perfumes, corpos jovens e belos, já não bastavam. Em cada um deles reconhecíamos a figura do Mestre, pois a fome, a sede e a nudez manifestam-se através das mais variadas formas. Eles eram, sem dúvida alguma, os seus pequeninos, Isabel, Lia e Miriam. E Miriam.
Depois de uma Claro. reflexão tão profunda, de um depoimento tão lindo, cada um de nós pensando em nossas dificuldades, em nossa vida, em nossos movimentos internos, nossas dificuldades, nossas aceitações e nossas barreiras ainda a transpor. Agradecemos, Jesus, Maria, tantos espíritos que aqui conosco estão estudando, que aqui conosco estão presenciando, que aqui conosco nos intuem. Agradecemos ao Pai, agradecemos a toda a espiritualidade maior, a oportunidade da realização desse estudo, mesmo numa noite com tanta chuva, dificuldades de internet gerais em quase todo o Brasil. Agradecemos por permanecermos ainda encaminhada, um dia de cada vez, um minuto de cada vez, um passo de cada vez, e sempre amparadas por nossos familiares desencarnados, por nossos mentores e guias, por Jesus, por Maria, por quem nem conhecemos às vezes. Ilumina, Senhor, o caminho deste grupo, para que ele tire o máximo possível de proveito. E esse proveito é individual, cada um na sua velocidade. Assim sendo, pedimos a permissão para o encerramento do estudo dessa noite e a proteção durante a próxima semana, até quando realizaremos o próximo estudo, domingo à noite. Que assim seja, graças a Deus. Que Que assim assim seja, seja. graças a Deus. Que assim seja. Obrigada a todos. Uma bela noite, uma